Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos em 2 Samuel, capítulo 14. Vai relatar aqui a volta de Absalão para Jerusalém pela intercessão de Joabe, o comandante dos exércitos de Davi. Diz o texto: Percebendo, pois, Joabe, filho de Zerua, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecóia uma mulher sábia e lhe disse: Finge que estás profundamente triste. Põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e sê como mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Ela respondeu: Ah, sou mulher viúva. Morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: Dai-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: A culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem, a matar e exterminarem meu filho. Respondeu ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: Fala. Prosseguiu a mulher: Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Por quê? Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de tua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: Falarei ao rei, porventura ele falar segundo a palavra da sua serva. Versículo 16. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem, que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei meu senhor para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: Pois fale o rei meu senhor. Disse o rei: Não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: Tão certo como vive a tua alma, ó rei meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi quem me ditou a tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então disse o rei a Joabe: Atendi ao teu pedido. Vai, pois, e trazem o jovem Absalão. Versículo 22. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor,
porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Versículo 25. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e se fazia no fim de cada ano, porque muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe, para enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali um pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Versículo 31. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesus? Melhor me for ainda estar lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Olha, é interessante essa história aqui, porque vai fazer essa ligação de como o tempo vai passar, e quando o tempo passa, né, o que essa história vem falando, porque Joabe vai usar essa mulher tecoíta, uma mulher sábia, para conversar com o rei, e o rei tinha isso também. Ele ficava no palácio e muitas vezes ele assumia essa posição de juiz. O povo vinha, contava, vamos dizer assim, as suas demandas, e o rei dava o seu parecer, sendo a palavra do rei a palavra final. Tinham juízes que julgavam essas causas, mas como Joabe tinha acesso ao rei e era o comandante dos seus exércitos, essa mulher conseguiu ir direto ao rei e fingindo contar essa história. Na verdade era Joabe intercedendo por Absalão. Porque no versículo 1 diz: percebendo, pois, Joabe, filho de Zerua, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou-o trazer de Tecói uma mulher sábia e lhe disse. Então ele vai criar essa situação aqui para que o rei dê o parecer. E claro, não é a situação em que o rei está inserido. É uma situação de pessoas desconhecidas, mas que relatavam, vamos dizer assim, a situação do rei. Um filho havia matado o irmão e agora os vingadores do sangue estavam querendo matar esse filho. Porém, a descendência do marido da mulher ia ser extinta. Isso era algo muito importante em Israel, né? Então, o tempo foi passando, Amon foi ficando mais de lado porque havia morrido e ninguém poderia trazer ele de volta. Absalão estava, vamos dizer assim, refugiado num outro reino, né? E o coração de Davi começava a declinar. Joabe deveria ter intercedido e foi sem sucesso, mas criou esse plano, fazendo com que o rei, né, atendesse ao pedido de Joabe. Lá no versículo 21 vai dizer isso. Então o rei disse a Joabe: atendi o teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Joabe vai agradecer, vai se inclinar, ele vai, né, até Jesus, vai trazer Absalão de volta a Jerusalém, porém Davi não vai recebê-lo. Nesse primeiro momento, não vai recebê-lo. Joabe também vai ficar um pouco distante, porque as coisas não são resolvidas como deveriam ser, né? Então isso vai também alimentar um pouco mais de ressentimento. O texto fala um pouco sobre a beleza de Absalão, fala a respeito dos seus filhos e de sua filha, e na filha ele coloca o nome de Tamar. Olha como ele amava a irmã, ele faz essa homenagem à irmã e coloca esse nome, amém? Ela era muito formosa, assim também como sua irmã, que foi possuída pelo o irmão Amnon, que levou ele a matá-lo, né? E Absalão depois, ele cria uma situação, porque ele vai viver nas suas terras, com os seus servos. Joabe tem uma terra que é
encostado a ele, ele vai criar uma situação, porque ele manda chamar Joabe para Joabe interceder junto ao rei. Joabe não quer mostrar que é servo de Absalão. Na verdade, Joabe, ele é servo de Davi. Ele intercedeu por Absalão, mas ele não concordava com as coisas de Absalão. E Absalão vai começar a criar uma rixazinha. Ele toca fogo num campo que não pertence a ele, mas pertence a Joabe. E quando Joabe vai até ele, né, e vai tomar a satisfação, porque ele tinha feito isso, ele vai pedir para que Joabe interceda junto ao rei. E quando ele conta tudo ao rei, no versículo 33, diz que chamou o rei a Absalão, este se lhe apresentou e se inclinou com o rosto de terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Então há aqui uma reconciliação, mas essa reconciliação não é feita da forma correta, porque nós vamos ver no capítulo 15 que Absalão ele vai se revoltar contra Davi e vai se cumprir mais uma consequência do pecado de Davi com Betseba e devido à morte de Urias. Amém? A vida ela é cíclica e tem essas coisas e é importante nós sabermos disso. Para quando formos fazer escolhas, escolhermos sempre através do Espírito, através da palavra, debaixo da direção de Deus. Nunca por nós mesmos, nunca fazermos pela carne, porque isso trará consequências e não serão boas. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto da família, será um prazer recebê-lo. Se você não pode estar conosco, nós estaremos transmitindo através das nossas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.